O sol está a escaldar como nunca. O cancro está a aumentar. Será apenas uma coincidência? Vamos descobrir. Enquanto o sol cobrir as nuvens, mesmo num dia quente, torna-se confortável. A temperatura desce, o ar não queima, o corpo sente-se melhor. As nuvens não são apenas uma paisagem, são o escudo natural do planeta. Imaginem se tirassem todas as nuvens. Não seria apenas Kenny, seria um calor abrasador. A terra sem nuvens é como um homem sem pele. Perde as suas defesas, sobreaquece e morre. Quando há nuvens, a terra vive. A luz é suave, a umidade é retida, a vida cresce. Florestas, campos, flores, tudo respira. As nuvens não são o inimigo, são a respiração do planeta. Sem nuvens, a terra transforma-se em rocha. A umidade evapora-se, as plantas ardem, a vida desaparece. Já não é a nossa casa, é um deserto. E quanto menos nuvens, mais perto fica o deserto. O clima está a mudar. As temperaturas estão a subir. Por quê? Vamos dar uma olhadela ao gráfico da temperatura global. Talvez isso esclareça alguma coisa. O que é que vemos? Antes de 1965, relativa estabilidade. 1965, 1973. O período da guerra e da Operação Popeye. A interferência climática mais significativa da humanidade no clima da Terra. O iodeto de prata é libertado na atmosfera a uma escala sem precedentes, milhares de toneladas. E a partir daí, a curva da temperatura global sobe. Um acidente? Os Estados Unidos estavam desesperados. A selva, os guerrilheiros, o inimigo invisível. A reputação de um grande estado está em jogo. Nada funcionou. Toda a esperança está no céu. Se não se consegue derrotar um inimigo com a guerra convencional, poderá ser capaz de vencer as alterações climáticas. Avião. Um C-130E, Hércules, do 43º Grupo Aéreo da Base Aérea de Pope, NC, sobrevoa o Oceano Atlântico. Operação Popeye. As nuvens sobre o Vietnã são semeadas com iodeto de prata. Missão: fazer chover, transformar a selva num pântano. 5.400 toneladas da substância, em 8 anos. E ninguém perguntou: o que é que vai acontecer ao planeta? Que tipo de substância é o iodeto de prata? É um composto químico chamado Ag. Provoca facilmente a condensação da umidade nas nuvens. O iodeto de prata é utilizado ativamente para induzir artificialmente a chuva, dispersão de nuvens antes das férias, limpar o ar do smog, granizo e controlo de incêndios. Tudo parece útil, mas depois... Como é que o iodeto de prata é pulverizado? Há muitas opções, de aviões, através de lançadores de foguetes, até de canhões que disparam para o céu. O objetivo é atingir a nuvem certa. O rescaldo voa com o vento para onde quer que vá. E quem mediu quanto e onde, atinge. Só o C-130 transporta 16 toneladas. Quem estuda os efeitos a longo prazo do... O iodeto de prata é seguro para os humanos? Tudo sobre o iodeto de prata está envolto num silêncio sombrio. Não existe uma avaliação toxicológica internacional significativa. A Rússia 2018 realizou um estudo apenas para ter uma ideia aproximada quão cancerígena esta substância poderia ser, e as conclusões são decepcionantes. Pela redação muito cuidadosa das conclusões, existe uma correlação na área da utilização do iodeto de prata, um aumento do cancro. Vale a pena olhar para os gráficos, e esta correlação cautelosa
transforma-se numa correlação óbvia. O iodeto de prata é uma substância que é pulverizada no ar. O cancro é uma doença que começa nos pulmões, no fígado e no cérebro. Um acidente ou um padrão? A guerra já acabou há muito tempo, mas os seus vestígios ainda estão no céu. O iodeto de prata continua a ser pulverizado em todo o mundo. Em que quantidades? Ninguém sabe. As doses não são publicadas. Não há controlo. Só podemos falar do número de projectos. E se olharmos para este mapa, é perturbador. Os programas civis são utilizados em dezenas de países. A substância é a mesma. Consequências para todos. Vamos dar uma olhadela à carta oncológica. A Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, a Holanda, o Budurgo, a Islândia, a Noruega, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca registram o maior número de casos. Agora a questão interessante. Por que é que há menos oncologia no Japão e na Ucrânia, mesmo depois de Chernobyl? E em África, na América do Sul? Este mapa levanta questões. Dizem-nos: a Noruega tem muita oncologia porque as pessoas vivem bem e têm uma vida longa. 2 bombas atômicas. O acidente de Fukushima. Densidade populacional. Estresse. Mas o cancro é menos comum lá do que na saudável Escandinávia. Então, o que é que se passa? Se calhar não é o medicamento, mas a atmosfera. Sabemos que a poeira do Saara chega aos Estados Unidos. Agora imaginem o iodeto de prata. Um pó fino especial, leve, volátil, é pulverizado nas nuvens, e as nuvens são arrastadas em torrentes, ciclones, tufões. Uma pulverização e milhares de quilômetros de dispersão. Agora olhamos para o mapa do vento. Dos Estados Unidos, Canadá e Europa, o fluxo principal vai para a Noruega, Grã-Bretanha, Irlanda e Holanda. Onde há erupção cutânea, há doença. Onde sopra, adoecem. Obviamente, há outras razões, mas este padrão óbvio é demasiado marcante para passar despercebido. Olhemos de novo para o gráfico da oncologia. E o que é que vemos? A Austrália e a Nova Zelândia são oficialmente consideradas zonas de cancro. A causa? A forte luz ultravioleta e a proximidade do Polo Sul. Mas se olharmos com atenção, não é lógico. África do Sul e América do Sul, as zonas ainda mais próximas do Polo Sul. E o que é que isso tem? Há muito menos cancro lá. Claro que há outros fatores, mas concordo, estas contradições são demasiado eloquentes para serem ignoradas. Agora vejam o mapa do vento novamente. Operação Popeye, Vietnã. Milhares de toneladas de iodeto de prata na atmosfera. E para onde sopram os ventos? Através do Oceano Índico, ao longo de África, diretamente para a Austrália. Alguns diriam coincidência. Nós dizemos que é uma questão. Mais importante ainda, por que é que ninguém quer nomear o verdadeiro suspeito, o iodeto de prata? Por que é que o iodeto de prata é exatamente o suspeito número 1? Porque não existe nenhuma outra intervenção tão sistemática e em grande escala na atmosfera terrestre como a pulverização de iodeto de prata. E é o iodeto de prata que tem sido maciça e incontrolavelmente pulverizado na atmosfera durante décadas para alterar propositadamente o tempo, o clima. Reparem bem neste milagre. O mapa da disseminação do inglês é quase idêntico ao mapa da incidência do cancro. Mais uma vez, um padrão óbvio e é demasiado impressionante para passar despercebido. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda são os líderes em cancro. E agora recordemos,
O iodeto de prata começou a ser produzido em massa e pulverizado depois de 1946. Antes dessa altura, a situação era bastante diferente. Havia muito menos oncologia no mundo e os líderes em oncologia eram a Alemanha e a França. Mas depois de 1946, uma onda de doença desloca-se para o mundo anglófono. A questão é, por quê? Talvez fosse mais fácil para os fabricantes de língua inglesa negociar com funcionários de língua inglesa? O mundo anglófono está dividido em duas eras antes da produção em massa de iodeto de prata e depois. Antes, desprezo pela saúde, menos casos de cancro. Depois, está na moda levar um estilo de vida saudável, um elevado nível de medicina preventiva e curativa. Mas há mais cancros. Mais uma vez a pergunta, por quê? A terra doente ainda está respirando, mas ainda está sendo submetida a experimentos. O que as autoridades nos oferecem? Matar as vacas, pintar os telhados, reduzir o consumo, para prender o CO2, lançar aerossóis na estratosfera, para fazer um espelho no espaço, reduzir a produção. E tudo isso não é uma cura. A Covid aconteceu, as reduções desejadas na produção e no consumo não ajudaram. As autoridades estão envergonhadas. É como uma criança que dá comprimidos aleatórios à sua mãe exausta. Ela está cansada. Ela está sufocando. Ela só quer descansar. E se você não parar, a mãe não se levantará novamente. E com ela, desaparecerá aquele que se esforçou tanto para salvá-la. Então, o que vem a seguir para nós? E a seguir temos um mega projeto chinês esperando por nós. O Rio Celestial é uma área maior que o Canadá. No caminho certo, 10 bilhões de toneladas de precipitação adicional por ano. Isso equivale a 7% de toda a água potável que a China consome. O iodeto de prata é levantado por dezenas de milhares de queimadores de solo, instalados nos picos das montanhas, a mais de 5 quilômetros de altura. Em tudo isso, a China está recrutando 10 mil especialistas. Sem a intervenção deles, as nuvens viveriam mais tempo e refletiriam mais luz solar de volta ao espaço, resfriando o planeta. Agora, aparentemente, o planeta vai ficar ainda mais quente. Haverá mais furacões, mais chuvas catastróficas. A zona de vida no oceano e na terra encolherá. Haverá menos vida verde no mar e na terra. Haverá novos patógenos e epidemias. E tudo isso tem a ver com cada um de nós. A cobertura de nuvens já diminuiu. Não há como esconder isso. Aqui está o gráfico que encontrei. De acordo com especialistas da Universidade Estatal Russa de Hidrometeorologia, São Petersburgo 2019, uma redução de 1% na cobertura global de nuvens corresponde a um aumento da temperatura global de cerca de 0,06 grado. De acordo com estimativas preliminares, a cobertura de nuvens já diminuiu em 1/4 nos últimos 100 anos. O que acontecerá quando as nuvens forem mais destruídas? E, quem sabe, como os hidratos de gás, CO2 e SN4 se comportarão no oceano? Quantos deles existem nas profundezas do oceano? O que acontecerá se o aquecimento do oceano fizer com que os hidratos de gás aumentem a concentração de CO2 na atmosfera de 0,04% para, digamos, 4%? Então, haverá um efeito estufa real que aquecerá o oceano ainda mais. E o oceano provavelmente responderá com mais emissões. Isso pode ser irreversível. Ninguém pode garantir que esse processo irreversível já não tenha começado.